Seja muito bem-vindo à aula 3 dos primeiros passos do zero ao digital. Nessa aula, a gente vai falar sobre persona e avatar. Agora que você já entendeu o papel das redes sociais, o próximo passo é aprender para quem você vai falar. Então, nessa aula, a gente vai entender qual a diferença entre persona e avatar, que é algo essencial para vender no digital. Por quê? Porque eu não vou vender para todo mundo, eu não vou falar para todo mundo a mesma coisa, que não funciona. Cada um vai ter um motivo, uma razão, uma dor para poder consumir o seu produto, o seu serviço. Então, o erro comum de se iniciar é não entender sobre persona e sobre avatar. Então, para você não cometer esse erro, eu trouxe isso aqui. Então, se eu falar com todo mundo, eu vou vender mais? Na prática, acontece o contrário. Quanto mais eu falo com pessoas, eu vou gastar mais energia e vai acabar que eu não vou vender para todos, porque nem todos vão ter o mesmo interesse naquilo que eu estou vendendo. Pode ter certeza disso, tá? Ou mesmo que tenha interesse, talvez não seja a prioridade. Então, na prática, quando eu quero vender para todo mundo, o que acontece? Nem todo mundo vai querer. Então, quando eu sei qual é a minha persona e qual é o meu avatar, eu falo diretamente com esse meu público. E eu tenho a certeza, a convicção de que é mais fácil de eu fechar porque eu estou com o meu público direcionado. Então, no digital, quem vende é aquele que fala com clareza para uma pessoa específica. E essa pessoa tem a sua persona e o seu avatar. Mas o que é persona? Persona é um perfil fictício, tá? Que a galera do marketing criou. Para quê? Para ter a ideia do público, baseado em algumas características. Quais são as características, né? Quem é essa pessoa? Se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, ou então se identifica com alguma coisa, tá? Isso aí é a questão da pessoa, né? Então, quem é essa pessoa? O que ela faz? Ela trabalha, ela estuda, ela faz academia, ela gosta de ler livro, ela faz crossfit, enfim. O que ela faz? E quais são as suas dificuldades? Nisso que ela faz, o que ela tem mais dificuldade, né? Na corrida, por exemplo, meu pai ele é professor de educação física, personal trainer, só que ele também tem uma assessoria de corrida, é algo específico, ou seja, são pessoas que correm. Gente, qual a dificuldade em correr? É só andar mais do que rápido, né? Mas tem toda uma posição, tem a questão da posição do braço, respiração. Tem uma série de coisas que eu só fui entender quando eu comecei a andar com ele na assessoria dele. Detalhe, pessoas pagam caro para ele, que para mim é um valor absurdo, para não entendendo, né, do negócio dele. Mas falando sobre corrida, as pessoas querem fazer uma maratona, ele cria um projeto todo para a pessoa fazer, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade para correr 42 km, por exemplo, né? Então, nessa dificuldade, ele consegue vender um serviço que é criar uma planilha e acompanhamento nos treinos para poder a pessoa alcançar aquele objetivo. O que ela deseja mudar? Então, são as perguntas que precisam ser feitas para poder descobrir o que a sua persona realmente quer. Quem é essa pessoa? O que ela faz? Quais são as dificuldades? O que ela deseja mudar? Essas são as principais perguntas. Então, descobrindo a persona vai ajudar você a criar o conteúdo mais direcionado, mais específico. Vou dar um exemplo aqui de um cara chamado Guto Galamba. Guto Galamba é um personal trainer que ele fala muito sobre disciplina, um cara assim, muito bom mesmo o conteúdo dele. Eu gosto bastante do conteúdo dele, né? Não faço academia, não tenho esse costume, essa prática de fazer academia, mas por ter um conteúdo falando sobre disciplina, que é algo que é muito interessante para mim, eu acompanho ele. E ele deu um exemplo que dele descobrir qual é a persona dele, ele acabou fazendo 2 testes. O primeiro teste ele fez o seguinte, fez as perguntas normais, só que pedindo o nome e a idade da pessoa, alguma coisa assim, falando sobre o nome, a idade, enfim. E outra ele fez a mesma pesquisa, tá? Porém, sem colocar nome, sem a pessoa se apresentar, né? E aí ele teve respostas diferentes. Então eu achei interessante isso, dele descobrir a persona fazendo as mesmas perguntas, porém com uma característica diferente. Numa pesquisa ele pedia para a pessoa colocar o nome e o telefone, e na outra pesquisa pedia para a pessoa não colocar nenhuma informação, ou seja, não ia saber quem realmente colocou. Então lá no caso dele era relacionado à questão de saúde.
para que a pessoa queria fazer academia ou determinado esporte. E lá a pessoa dizia, para ter uma saúde melhor, para poder fazer isso com os meus filhos, enfim, der algumas desculpas, algumas necessidades que a pessoa queria mudar para poder fazer alguma coisa. E quando fez as mesmas perguntas para as mesmas pessoas, as respostas foram um pouco diferentes. Né? Por exemplo, que ele disse lá que a principal resposta era que não era por questão de saúde, era por questão de, por exemplo, da mulher querer fazer sexo com o marido com a luz acesa. Então, tipo assim, eu achei interessante nesse caso que ele descobriu a persona com o mesmo método, né, as mesmas perguntas, na verdade, só que removendo a opção de entender, de querer conhecer a pessoa, o nome da pessoa, e deu respostas diferentes. Então ele entendeu que existe realmente o público, mas o real motivo das pessoas, o que ela realmente quer, tá? Ser mais direcionado fazendo essa estratégia diferente, entendeu? Espero que vocês tenham entendido aí o que é a persona, tá? E o que é o avatar? O avatar é uma representação mais profunda da estratégia para descobrir o seu cliente ideal. Então ela foca principalmente na dor da pessoa. Vou dar um exemplo meu aqui. Geralmente, tá, as pessoas que fechavam para fazer o ensino médio à distância comigo eram pessoas que perderam oportunidade de trabalho, queriam fazer um concurso público ou queriam fazer uma faculdade ou então precisavam para alavancar a carreira em algum local, em questão de empregabilidade. Então essas eram as 4 principais dores, tá? Os desejos dessa pessoa. A pessoa queria fazer uma faculdade, entendia que fazer uma faculdade era importante, então ela precisava passar por essa etapa. Então eu descobrindo que o meu avatar, né, ou seja, o meu cliente ideal, a dor dele era essa, o que eu fazia? Eu criava postagens com imagens relacionadas a isso. Eu lembro que as primeiras imagens que eu fiz, que atraíram muitos clientes, era um cara com uma idade entre 20 e 30 anos, 35 anos, pensativo, né, com uma expressão pensativa, e um texto estava dizendo lá: se você tem mais de 18 anos, quer fazer um concurso público, mas não tem o ensino médio completo, eu posso te ajudar. Ou seja, peguei a dor do cara, coloquei uma imagem com uma pessoa com uma expressão triste, pensativa, né, e coloquei a dor e disse que eu consigo resolver. Então fui lá direto na dor, cutuquei direto a ferida e disse que eu tenho um tratamento, tenho uma solução para ele. Então descobrir o avatar é muito importante, porque além da gente ir na dor, quando a gente descobre a dor, a gente vai descobrir também o desejo principal. Qual é o objetivo que está por trás ali? Quais são os medos que a pessoa causa ali? Quais são as objeções? Quais são os sonhos? Então, quando a gente descobre isso fica muito mais fácil para a gente poder vender e entregar um produto direcionado. O avatar é que vai guiar as vendas e a comunicação. Então, quando eu fazia lá contato com alguém, eu sempre fazia as pesquisas. Descobri a idade do meu aluno, do meu possível aluno, o motivo, perguntava para ele qual o motivo, por que você deseja concluir seus estudos agora, o que te impediu de concluir. Às vezes a mulher dizia, tive filho muito cedo, tive que cuidar da criança, a gravidez foi complicada, isso e aquilo, e eu não tinha como associar e tal, e hoje você tem mais tempo, enfim, a gente vai conversando para poder descobrir qual é o nosso avatar ideal, ok? Então qual a diferença entre persona e avatar? A persona é um perfil gerado do público, tá? E o avatar tem foco emocional. O foco emocional sempre é decisão de compra. Então, por exemplo, quando você está triste, enjoado, alguma coisa, eu, por exemplo, quando eu estou estressado, quando eu estou preocupado com alguma coisa, eu desconto na comida. Minhas emoções vão para mim consumir alguma coisa, principalmente doce, né? Então, a persona vai fazer justamente isso, gerar um perfil do público, tá? E aí, o avatar não, o avatar ele já vai direto no foco nas emoções, na decisão de compra. Então, enquanto a persona vai organizar, né, o avatar vai vender, mas os dois trabalham juntos, porque a persona vai pegar uma quantidade de público e o avatar ele vai focar naqueles que são mais propícios a comprar daquelas personas, entendeu? Então, os dois precisam ser mantidos juntos. Vamos lá para um exemplo simples. Então, vamos dizer que a persona de um produto, de um serviço, tá? É uma mulher de 30 anos que trabalha fora, tem pouco tempo e precisa ou quer ter uma renda extra, seja por que ela quiser.
tá? Então, a persona é essa. É uma mulher, sexo feminino, a idade 30 anos, trabalha fora, tem pouco tempo e quer ter uma renda extra. Essa é a persona, tá? E o avatar é uma mulher que está cansada de depender só do salário, com medo de cair algum golpe, que quer ganhar um dinheiro usando o celular sem se expor. Ou seja, é algo mais específico. É a dor realmente do cliente misturado com a necessidade. Ok? Então, dá para perceber a diferença? Né? A persona é algo mais geral, tá? E o avatar é algo mais centralizado, mais focado, mais nivelado, mais filtrado para poder você vender. Então, como é que a gente pode definir a persona e o avatar na prática? A gente vai ter que fazer pesquisas do nosso nicho, do nosso produto, tá? E quais são os avatares e qual é a persona que a gente vai atrair. Para isso, a gente vai ter que fazer pesquisas, perguntas, né? Então, por exemplo, quem é que eu quero ajudar? Hoje, eu estou fazendo com você, dando uma opção para você, para ajudar você a construir uma renda extra ou então construir uma renda principal para você, tá? Qual o problema essa pessoa quer resolver? Na prática, o que você precisa? Eu quero comprar um veículo, eu quero fazer uma viagem, eu quero sair dessa dependência de um trabalho, eu não quero depender apenas de um salário, enfim. Não só isso. Perguntar o que mais frustra hoje essa pessoa, né? O que mais trabalha as emoções dela, o que mais deixa ela triste, o que é que ela deseja alcançar, o que faz ela não agir, né? Quanto mais claro ficar para você entender a sua persona, o seu avatar, mais objetivo, mais direcionado você vai fazer suas campanhas para atrair atenção, gerar ali a confiança, gerar a venda, tá? Criar o relacionamento, ok? Erros comuns ao definir persona e avatar, tá? A gente tem que entender que a gente não pode generalizar tudo, nem todo mundo. Um exemplo, quando eu estava fazendo sobre o eixo, eu identifiquei que mais de 9 milhões de pessoas, eu acho que esse número ainda é pequeno, não estou lembrado de cabeça agora, pessoas que não concluíram os seus estudos, não concluíram o ensino médio, né? Só que desses 9 milhões, se eu vendesse, né, se eu ofertasse para eles o EJA com uma ótima proposta, eu não fecharia com todos eles. Por quê? Porque apesar de ser um público que precisa, que eu entendo que precisa do meu produto, não é uma prioridade para ele. Não tem uma dor tão forte, né? Nem todo mundo, né, a grande maioria entende que precisa, mas não é uma prioridade. Então tem que ser mais específico nisso. Então não posso ser genérico. Eu tenho 9 milhões de possíveis clientes. São 9 milhões de possíveis clientes? São, mas todos precisam, todos têm a mesma dor? Não. Então não posso generalizar totalmente. Não posso pegar também um produto semelhante ao meu ou até igual ao meu e copiar o mesmo avatar desse outra pessoa que utiliza. O avatar de alguém que utiliza um produto parecido com o meu. Criar algo muito distante da realidade e ficar mudando toda hora. Tá? Existem ferramentas para a gente descobrir qual é a nossa persona e qual é o nosso avatar. Perguntas específicas. Tá? Existem ferramentas que a gente pode utilizar para isso. Então, quando você gerar a clareza, você vai gerar a consistência necessária. Para a gente finalizar essa aula, o que isso vai impactar no seu resultado? Quando você define bem a persona e o avatar, o conteúdo fica mais fácil, né? Você vai ver que as pessoas vão repostar, vão compartilhar, vão curtir, vão comentar, vai ter uma comunicação mais clara, tá? As suas vendas vão aumentar e a confiança também vai crescer. Então, esse é um divisor de água no digital. Depois que você sabe o que você tem que fazer, como é que utilizar cada rede social, cada ferramenta de cada rede social, e você entender sua persona e o seu avatar, o que é o seu público-alvo realmente direcionado para você, esse é um divisor de águas para você conseguir fazer mais vendas, para você atrair a atenção das pessoas certas, para você criar um relacionamento com as pessoas certas, para as pessoas certas terem a sua confiança, né? Confiarem em você, para poder você vender para essas pessoas. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre tráfego pago e tráfego orgânico, entender essa outra funcionalidade
de como a gente vai pegar o nosso público, colocar na rede social certa e encaminhar eles utilizando tráfego pago e tráfego orgânico para vender ainda mais. Então bora para a próxima aula.